Vamos gravar um café com Jesus assim mesmo, com esse fundo. Uma tábua de passar, o tapetinho do meu filho e a cômoda. É isso. Vou falar uma coisa importante, que eu acho que não é tão fácil entender aquela frase que todo mundo fala. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei, te abençoarei. Eu acho que nem todo mundo entende muito bem o que é ser fiel no pouco e no muito. E quando se fala pouco, quer dizer nos mínimos detalhes, no simples, sabe? Porque é no simples que a gente falha. É ali na pedra pequena que a gente falha. É no dia a dia, na coisa simples. Não era coisa enorme, gigantesca. E eu tava lendo aqui em 1 Samuel 17:35. Acho tão linda a atitude de Davi diante do compromisso que ele tinha com o pai dele. Se a gente parar pra pensar na geração que a gente tá vivendo hoje em dia, as pessoas não querem ter compromisso com nada e com ninguém. Eu sou uma pessoa que não gosta de atrasos. Eu não gosto de que atrasem comigo, eu não gosto que atrasem com os outros. Eu não gosto de atrasos. E eu vejo algumas pessoas que usam o atraso como até um estilo de vida. Isso me irrita profundamente, mas existe uma relatividade na fidelidade no pouco. Eu acho que a gente mancha o nome do evangelho, mancha o evangelho no pouco. Por isso que é tão enfático isso, seja fiel no pouco. Um crente que chega no horário marcado é quase um milagre. E a pessoa não percebe o quanto isso é importante. Mas ela sempre repete. Ser fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Outra coisa, dificilmente você vai encontrar um crente, seja qual for a religião, na verdade, hoje está muito difícil. Mas eu convivo com cristãos, tanto evangélicos quanto católicos. Eu convivo muito intimamente. E eu percebo uma disposição do católico em ajudar sem reclamar. É uma disposição um pouco maior. Não é que não acontece. Acontece bastante. Mas acontece menos do que o cristão. Sai da sua casa, ele reclama de ir pra igreja. O cristão evangélico. Ele reclama de ir pra igreja. Como se ele estivesse fazendo favor para Deus. Então eu acho assim que a gente não percebe o quanto a diferença faz e o quanto a gente não tem sido fiel no pouco. Acontece o quê? De chegar na casa do Senhor e reclamar que as coisas não estão acontecendo na vida dele. Mas é questão de semeadura. Não é barganha. Deus não faz barganha. É semeadura. Você plantou, você colheu. Você não plantou, você não colhe. É simples. E aí, a gente vê a fidelidade de Davi em que situação? Davi, primeiro, a ovelha era do pai dele. Ele era um pastor de ovelhas. E a ovelha era do pai dele. Então, assim, esse problema é do meu pai. Mas quando vinha o leão, quando vinha o urso, e foi isso que preparou Davi para enfrentar Golias, foi isso que capacitou ele e levou ele até o momento de ser um dia rei. Foi essa fidelidade no pouco. O que fez mesmo Davi viver tudo aquilo foi servir com excelência. Foi, se a responsabilidade é minha, eu vou fazer. Porque, sinceramente, qualquer um falaria que leão, não foi pra isso que eu fui contratado, não. Eu meti o pé, deixava a ovelha ir embora. Mas a ovelha era do pai dele. E ele era responsável. Então ele enfrentava leões, ele enfrentava ursos. E seja o que fosse, e foi isso que preparou ele. E a gente não percebe o quanto que a fidelidade no pouco leva pro muito. A gente tá numa geração que não quer responsabilidade. E uma geração rasa. Uma geração rasa. Uma geração que não é fiel no pouco, é uma geração muito rasa. É uma geração que o Espírito Santo já foi. É uma geração que o arrepio é o Espírito Santo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima. Tchau.